em permanecer em Jesus ao longo do tempo. Existe um poder em manter firme a sua fé. Deus sempre recompensa a fé. Eu sempre digo para vocês que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. E em todas as situações nós devemos estar com a nossa fé bem firmada em Jesus. E com a certeza, com a convicção do que Jesus fez por nós na cruz. Quando Jesus se entregou por nós na cruz, ele estava restaurando, o plano de Deus estava sendo restaurado naquele momento. E hoje, por isso que nós temos cura, libertação, salvação, e por isso que nós temos as armas espirituais para lutar e vencer aqui nesse mundo. Seja bem-vindo você que está chegando por aí, sabe? Eu quero falar hoje sobre permanecer em Jesus. E eu quero ser o mais prático possível, sabe? Para que você entenda bem no natural, para você receber a revelação, ou receber o entendimento do que Deus quer falar com você nesse momento de oração. Nós vamos orar. E eu quero falar do poder de permanecer, sabe? O poder de permanecer. Então, nós vemos ao longo de toda a Escritura, Davi também mostrando sobre o poder da adoração, de permanecer em Deus. Mas eu quero falar, eu quero dar aqui 2 versículos aqui para você, e eu quero falar da maneira mais prática, você que está chegando aí. Gente, esses dias, eu acho que hoje foi enviada a notificação, né? Mas algumas vezes não tem sido enviada, tem pessoas que não ficaram sabendo de alguns encontros, né? Então, você pode, daqui a pouco você pode compartilhar. Já compartilha agora. Compartilha com 3 pessoas aí. Seja bem-vinda, Kátia, Lilian, Wanda Matos, Bia Gil, Denise, que especial. Gente, então, aqui em João, no capítulo 15, no versículo 7, diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Sabe? Então eu quero falar sobre isso. Permanecer em Deus. Permanecer em Jesus. Nós devemos permanecer em Jesus. Não, na verdade não é um dever, é um prazer, né? Nós podemos desfrutar do prazer de permanecer em Jesus de uma forma prática ao longo do tempo. Quando está indo tudo bem, nós vamos permanecer em Jesus. Quando as coisas não estão indo tão bem como a gente esperava, nós vamos permanecer em Jesus. Sabe, eu tenho dito aqui para vocês que tudo aquilo que as pessoas interpretam como frustração, na verdade não é frustração. O que se interpreta como frustração, na verdade, é Deus te preparando para algo maior. Você está ouvindo? Já escreve aqui agora, você que está chegando aí. Escreve assim, ó: Deus está me preparando para algo maior. E o que é esse algo maior? É um crescimento espiritual, é a sua vida ficar bem fundamentada em Jesus. Sabe? Você tem que entender o que Jesus fez por você na cruz. Todos os dias, principalmente nos momentos mais difíceis, você tem que se lembrar. Ana, eu vou precisar falar aqui uma mensagem que eu tenho guardado aqui para um tempo de Ana. Agora, todos os dias da nossa vida nós precisamos nos lembrar, principalmente nos momentos mais difíceis e nos momentos bons também, mas especialmente nos momentos difíceis, nós precisamos lembrar do que Jesus fez por nós na cruz. Quando Jesus, ele viveu, ele morreu, ele se entregou, né? Ele morreu e ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, nós morremos com ele, e por isso que é o batismo, a importância do batismo nas águas. O batismo nas águas é algo físico que é algo físico que na verdade está representando algo espiritual. Você está ouvindo? O batismo nas águas, observe que o corpo de quem está sendo batizado está descendo, representa a morte, morreu com Cristo, como o apóstolo Paulo diz, e depois ressuscitou novamente com Jesus. Então, existe um poder na ressurreição, existe um poder. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós morremos com ele e nós ressuscitamos com ele novamente. Então agora nós temos a natureza de Deus, e existe um poder de Deus operando na nossa vida para que todas as coisas sejam restauradas. Você está ouvindo isso? E nós vamos orar, isso é muito importante.
Então, eu já falei aqui para vocês muitas vezes, mas eu preciso falar, né, que quando Jesus ressuscitou, agora, ele pagou o preço pela cura, pela libertação, pela salvação, né? Mesmo que nem tudo vai ser restaurado por esses tempos, muitas coisas vão ser restauradas na nossa vida, ainda aqui nessa vida, nessa era. E nem todas as coisas vão ser restauradas aqui. Por quê? Nós vamos chegar na dimensão da eternidade, na salvação, e vamos ter o nosso corpo glorificado, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Você está ouvindo isso? Mas, escute bem, Deus nos deu a ferramenta da oração. Deus nos deu a ferramenta da oração para quê? Para que você pudesse clamar e para que através dessa ferramenta da oração, através da oração, Deus trouxesse resposta, sabe? Então escreve aqui agora, existe poder de permanecer em Jesus ao longo do tempo, sabe? E quando você permanece em Jesus, eu lembro que quando eu comecei a querer ter mais intimidade com Deus, eu não me lembro de pedir muita coisa. Tá tudo bem pedir, eu gravei um vídeo aqui falando para vocês, não é pecado pedir, né? Mas o mais importante do que pedir é você ter o seu relacionamento com Jesus. E você lembrar do poder da cruz, em primeiro lugar. Agora, aliado a isso, deixa eu falar aqui para vocês para quebrar o pensamento de fortaleza. Como a coisa mais importante é a intimidade, as pessoas querem tirar a importância de você orar, de você usar a sua autoridade, e de alguma situação que está ruim, as pessoas que parece que querem tirar a importância de você orar por isso. Como se fosse assim, não, se acomoda aí que Deus vai fazer tudo. Sim, Deus faz. Mas existe também a importância de você clamar. Jesus mesmo disse por várias vezes a importância da perseverança em oração, sabe? Então uma coisa não exclui a outra. O mais importante é a vida de adoração. O mais importante é a intimidade, sim, mas isso não exclui uma outra coisa que Jesus falou. Ele falou sobre a importância de orar, de perseverar em oração e jamais desfalecer. Sabe por quê? Porque quando você está desfalecendo, deixa eu ser aqui o mais prático possível, ó. Por que é importante você orar, principalmente quando você está mais fraco? O apóstolo Paulo falou, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Na verdade, quando você está fraco, você vai orar, Deus começa a te fortalecer. Deus fortalece você espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, você começa a orar. E sabe, olha o que Deus está me dando aqui, e nós vamos continuar. Muitas vezes a gente acha que precisa de um milagre em determinado momento. Porque milagre, tá tudo bem, eu tenho falado de milagre aqui com vocês muitas vezes, quando na verdade nós precisamos de transformação. Então, é muito mais fácil a gente querer um milagre, tá tudo bem se você quer um milagre, continua crendo sobre isso, tá ouvindo? Continua crendo sobre isso. Agora, muitas vezes também Deus quer nos transformar para receber o milagre. Romanos capítulo 12, versículo 2, escute bem, a Bíblia fala sobre a importância de transformar a nossa mente com a palavra. Ou seja, ter a mente de Cristo, começar a pensar conforme a palavra. E eu gosto de quando Jesus disse que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Agora, o que tem a ver com isso, com o poder de permanecer? Tem tudo. Por quê? Existe poder em permanecer em Jesus, sabe? Você permanecer em Jesus, independente se está tudo bom, se está tudo ruim, ou se está tudo mais ou menos. Permanecer em Jesus e depois permanecer na palavra. Que é isso que Jesus falou. Nós estamos falando aqui João capítulo 15, versículo 7. Então escute bem, se você permanecer em Jesus ao longo do tempo, se você perseverar em Jesus, e você permanecer aonde? Na palavra, você está ouvindo? Você já percebeu que tem pessoas que têm muito poder na vida deles, tem muito poder na vida delas, mas apesar que a gente nem deveria dar esse exemplo aqui, porque cada um é individual, a gente não sabe o que aconteceu, tem muitas variáveis, mas você não vai querer, eu não vou querer, só permanecer em Jesus, mas não andar em obediência à palavra, não andar da maneira que a palavra quer que eu ande, sabe? Agora, só o fato de você permanecer em Jesus, ele já vai te guiar para andar também no poder da palavra, porque a palavra é poderosa, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra, ela tem o poder de gerar os milagres, sabe? Então, eu estou falando aqui duas coisas com você, que Deus estava me inspirando a falar com você. Primeiro, existe um poder em permanecer em Jesus ao longo do tempo. Segundo, existe um poder em valorizar
em obedecer o que está escrito na palavra. Como? Primeiro, para a sua vida de santidade, para a sua vida com o Senhor, né? A palavra vai te guiando nisso. E outra coisa, também para que milagres sejam gerados, sabe? Teve alguém que veio esses dias me falar, eu vou falar aqui para vocês, que a pessoa falou, nossa, você falou isso aí, me ajudou muito. A pessoa falou assim, eu amo a Jesus, eu quero Jesus na minha vida, mas eu não consigo orar tanto, estava me sentindo mal por isso, estava me sentindo culpada, porque eu não amo, eu não tenho passado tanto tempo com Jesus. Tá, essa é uma boa coisa, na verdade, Deus quer que a gente passe tempo com Ele, mas se tornou uma cobrança, já é uma mentalidade humana, sabe? Porque o Espírito que Deus nos dá é o Espírito da graça. E eu falei assim, mais ou menos no sentido assim com ela, eu falei assim, às vezes a gente tem uma mentalidade legalista, como a gente tem que fazer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa. Não, quando Deus quer que você desfrute da presença dEle, sem culpa, sem acusação. Mas não é para andar em obediência? Mas quando você permanece nele, permanece na palavra, a obediência é natural. O seu coração fica voltado a obedecer a Deus. Você está ouvindo isso? O seu coração fica voltado. O que disse o profeta Jeremias? Ele falou, vou fazer uma aliança com vocês, que é diferente da aliança que eu fiz com seus pais. Eu vou pegar minha lei e vou colocar dentro de vocês. Aonde o Espírito Santo foi derramado? Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo foi colocado aonde na sua vida? Ele foi colocado aonde? Dentro de você. Você está ouvindo? O Espírito Santo foi derramado nos vossos corações. Então o que você precisa fazer? Permanecer em Deus e permanecer valorizando a palavra. E se comprometer em quê? Em andar sempre guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, capítulo 14, do 14 ao 17 é especial. Fala que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então quando você permanece em Deus e permanece na palavra, Deus vai te guiar a andar do jeito que agrada a Ele e vai também te guiar para viver os milagres. Você está ouvindo isso? Porque é cura, libertação e salvação. Esse é o Evangelho. Sabe? E no mundo nós vamos ter aflições. Eu não preciso nem de falar que no mundo a gente já tem muita aflição. Você já sabe o que você tem passado. Mas agora, como eu posso vencer? Como eu posso vencer, mas não só aqui nessa vida, não só aqui nesse mundo. Como eu posso ter uma vitória permanente, que vai ecoar, que vai permanecer até a eternidade? Como eu posso vencer em tudo, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, aqui nesse mundo físico também? Como? Permanecendo em Jesus e permanecendo na palavra. Você está ouvindo? Mas é muito simples. Mas é para ser simples mesmo, para você entender e para você viver isso. E antes aqui de orar, coloque adoração, coloque instrumental na sua casa ou fique em silêncio e fala, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Diariamente faça isso. Deus, eu estou aqui para receber da sua presença, sabe? Tem época que eu estou fazendo sem som, tem época que eu estou fazendo com instrumental, tem época que eu estou fazendo com louvor cantado, tem época que eu estou fazendo com louvor da harpa, tem época que eu estou fazendo com louvor de adoração. Mas o que você não pode é parar, negligenciar seu tempo com Jesus. Mas isso não deve ser uma cobrança para você. Você deve descobrir o prazer na presença dele. Você está ouvindo isso? Agora, quando se fala de obediência, sabe? Tem que se falar de intimidade, permanecer em Jesus e de permanecer na palavra. Por quê? A obediência vai ser natural. Você está ouvindo isso? Porque isso vai ser gerado algo pelo Espírito Santo. Tem coisas que realmente a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar porque a gente tem que esforçar para fazer o que é certo. Pode acontecer isso em algum momento. Mas quando você está focando... Por quê? Por que às vezes a gente precisa se esforçar? Por que às vezes a gente precisa se esforçar para obedecer em alguns momentos? Porque tem coisas que realmente são batalhas espirituais. Primeira coisa. E por que a gente precisa se esforçar também em outros momentos? Porque a gente não está tendo tanta intimidade com Deus. Não está passando tanto tempo com Deus. Então, a gente está meio que perdendo aquela força espiritual. Sabe? Então, às vezes nós precisamos nos esforçar porque tem batalha espiritual. E às vezes nós temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente não está tendo tanto tempo com Deus. Sabe?
Nesse tempo com Deus, Ele renova nossas forças. Eu tenho falado com vocês já há algum tempo do poder do silêncio, de estar em silêncio diante de Deus. Vamos orar? Eu quero que você coloque agora o seu pedido de oração, porque Deus, no seu poder ilimitado, Ele limitou muitas respostas ao poder da oração. Deus, no seu poder ilimitado, Ele limitou o seu poder ao poder da oração. Não necessariamente de orações que você faz, mas Ele está falando da sua ligação com Ele, da sua intimidade com Ele. Você entende isso? Coloca aqui agora o seu pedido de oração. Coloca o pedido de oração mais impossível aí que você tem. Coloca aquele que nesses dias você fala, ó, isso aqui tem sido um grande desafio para mim. Mas você fala, mas eu já tenho orado há 38 anos. Tinha um homem que há 38 anos estava precisando de um mover de Deus. E chegou o dia, sabe? Chegou o dia de alguém que está aqui. Chegou o dia de alguém que está aqui. Eu via 38 aqui. É aí uma palavra para alguém. Coloca aqui seu pedido de oração. Se você não se exponha também. Se você não puder se expor, você coloca, eu tenho pedido de oração. Vamos ver, eu quero ver você escrevendo agora. Eu tenho pedido de oração. Eu tenho pedido de oração. Eu acho lindo quando alguém vem aqui na oração para orar por outra pessoa. Isso é coisa de discípulo, isso é coisa de discípula de Jesus. E não tem nenhum problema você orar por você também. Não tem nenhum problema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus quer que você ore pelas suas causas, que você apresente suas causas diante de Deus. Então, agora vamos concluir o versículo, porque eu não concluí, né? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, dentro de vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Por que Jesus teve tanta ousadia de falar, pedirão o que quiserem e será feito? Por quê? Porque quando você permanece nele, quando você permanece na intimidade com Ele, Ele sabe que você não vai pedir nada que é contrário à vontade dEle. Ele sabe que Ele vai colocar a vontade dEle dentro no seu coração. Você está ouvindo isso? E é claro que a gente não pode ser guiado pelo nosso coração quando nós não estamos rendidos ao Senhor, quando nós não temos uma direção clara, uma direção correta de Deus. Mas quando você permanece em Deus e a palavra dEle permanece em você, sabe? Ele teve a ousadia de falar, Jesus teve a ousadia de falar, você pode pedir o que quiser e será feito. Por quê? Ele sabe que você considera em primeiro lugar a vontade dele, o propósito dele para a sua vida. Então ele fala, eu sei já que você não vai pedir nada contra a minha vontade. Eu sei que você se rendeu à minha vontade. Então agora você vai pedir o que quiser e vai acontecer. Você está ouvindo isso? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora por cada vida. Nós oramos agora por cada pedido de oração, nós apresentamos diante do Senhor. Pai, cubra a cada um que está aqui com teu sangue, Pai, com seu poder, proteja a mente, o coração, Pai, todo pensamento de desistência, toda fraqueza espiritual, toda fraqueza emocional, toda fraqueza física. Eu dou uma ordem agora que seja todo pensamento contrário, que seja totalmente destruído. E eu declaro agora que você está sendo fortalecido. Eu declaro a força de Deus. Fala assim comigo. Ó, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Você quer experimentar o poder de Deus aí agora? Fala assim, ó, eu sou forte. Fala assim, eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus está te fortalecendo. Deus está te enchendo de graça agora. Deus está te enchendo de poder. Deus está renovando as suas forças. É um tempo de você descansar no Senhor. É um tempo de você confiar no Senhor. Olha o que diz aqui, Salmo 73. Eu creio que é Salmo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus está te fortalecendo agora. Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar. Deus não vai deixar você fraquejar. Deus não vai deixar você tomar decisões fora da vontade dele, decisões precipitadas, não. Mas Deus está fortalecendo agora. Deus está fortalecendo o seu corpo, Deus está fortalecendo o seu espírito. E Ele está falando, é Ele que é a força do seu coração e a sua herança para sempre. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor visita essa mente, esse coração. Pai, que o Senhor visita agora essas emoções. Pai, eu peço que o Senhor entre agora com poder nessa casa, sobre essa vida, manifesta o seu reino sobre esse lugar.
em nome de Jesus. Pai, libera agora o seu poder, a sua unção, a sua palavra agora, Pai, que ela traga efeitos sobre vidas que estão aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó que Deus vai... Tem alguém aqui que vai receber uma carta, Deus está avisando antes para você ver que Deus se importa. E o que vai acontecer na sua vida, tem alguém aqui, foi porque Deus entrou na situação, porque era para você perder. Ou você estava desesperado aí com uma situação. E Deus falou assim para mim que vai uma carta aí no seu endereço. Uma carta, que é uma resposta de oração. Você está ouvindo? Eu nunca programo palavra nem nada disso. Quando eu estou orando, Deus começa a me dar. E Deus falou sobre isso, sabe? E eu vejo o Senhor entrando. Eu vejo o Senhor entrando para fazer justiça em causas. Eu creio que é em coisas públicas. Se você tem alguma situação em órgãos públicos, você vai ver o favor de Deus. Você vai ver Deus operando. Você pode ver que você está sentindo o poder de Deus aí. Você vai ver Deus operando em documentações, em repartições públicas. E Deus trazendo uma alegria para o seu coração. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? É errado profetizar a bênção? Pode até ser. Em que caso? Quando Deus não está falando. Ou quando alguém não tem autorização para isso, ou está uma coisa estranha. Mas Deus está falando aqui comigo, que Ele vai entrar para abençoar alguém que está com uma questão aí pública. Porque eu via repartição pública. Eu estou usando essa expressão, mas é um local público e alguém que vai receber uma carta. Não sei se é algum benefício, se é alguma coisa na justiça, mas você vai ver o favor de Deus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escreve aqui, tem um poder em permanecer em Jesus. Fala assim, eu permaneço em Jesus e permaneço na palavra. Você pode dizer amém? Quem pode falar aí? Eu permaneço em Jesus e eu permaneço na palavra. O que vai acontecer ao longo do tempo? O que vai acontecer ao longo do tempo? Pedirão o que quiserem. E vai acontecer. Você está ouvindo isso? Alguém não entendeu. Deus ama tanto você que Ele está te preparando. E Ele não quer que você desista. Por quê? Porque tudo que não vem da fé é pecado. Então Deus quer que você permaneça em fé. Deus quer que você permaneça confiando. Por quê? Aquele mesmo que te santificou, aquele mesmo que te salvou, você está ouvindo? Aquele mesmo que te santifica, que te salva pela palavra. É aquele mesmo que te abençoa em todas as coisas. Por quê? Porque esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para restaurar todas as coisas. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? Eu ia fazer uma espécie de 2 séries ou 2 cursos. Eu ia falar do poder do Evangelho, da redenção. Aí sabe o que eu fiz? Eu vou fazer tudo aberto, né? Eu ia fazer só fechado para algumas pessoas aqui, mas eu vou fazer aberto para todo mundo, né? Então, quando sair aí, nós estamos preparando algo especial, valoriza, né, essa palavra. Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para restaurar todas as coisas. Aquele que está enfermo, recebe a cura. Aquele que está com algum cativeiro de alma, é liberto. Aquele que estava sem o relacionamento com Deus, sem salvação, é salvo. Você está ouvindo isso? E isso não precisa nem inventar. Só você ler a sua Bíblia. É só você também estudar a Bíblia no original. Nem precisa estudar a Bíblia no original para isso. Mas estudar a Bíblia no original só vai trazer mais base para o poder do Evangelho, que é para restaurar todas as coisas. Olha aqui que lindo, ó. Sou curada pelas pisaduras de Jesus Cristo. Olha lá, que lindo. Glória a Deus. Vamos fazer uma confissão e vamos terminar? Vamos lá? Fala assim comigo, eu sou abençoado. Você fala, eu sou abençoado. Você vai ver o poder de Deus aí, ó. Ó, experimenta falar agora. Fala agora. Não fica só ouvindo agora não. Fala. Fala assim, eu sou abençoado. Fala assim, eu tenho a saúde divina. Fala assim, eu sou curado. Fala assim, eu sou justo. Fala assim, eu ando na justiça de Deus. Fala assim, Deus traz o suprimento. Deus traz a provisão de tudo que eu preciso dentro do propósito dele. Fala assim, eu tenho cuidado de Deus na minha vida.
Fala assim, Deus não me desampara. Fala assim, Deus é comigo. Fala, eu estou seguro em Deus, sou protegido. Fala assim, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu tenho a saúde divina, eu sou curado, sabe? São algumas expressões aí que você pode falar. Ah, mas isso são só falas. Se você só estiver falando sem crer, é só fala mesmo. Mas se você realmente começar a crer nisso e falar, eu sou abençoado, eu sou sarado, eu tenho a saúde divina, sabe? Você fala, olha como eu sou abençoado, olha no espelho e fala assim, eu sou abençoado. Fala, eu sou um justo e eu ando na justiça de Deus, sabe? Você vai ver aí que isso não só são palavras, não. Isso são palavras inspiradas por Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de entender a palavra. Tem gente que fala para mim, eu leio a palavra e não entendo. E fala assim, os meus olhos espirituais são abertos. Eu tenho meus olhos espirituais abertos. Pai, obrigado, porque eu tenho revelação da sua palavra. Eu tenho entendimento espiritual da sua palavra. Sabe? Então, em cada situação que você está vivendo, Deus tem uma palavra para transformar, para curar, para abençoar. Você está ouvindo isso? Então escreve aqui, eu permaneço em Jesus ao longo do tempo e eu permaneço na palavra. Você faz isso? Permaneça em Jesus ao longo do tempo e permaneça na palavra. Por quê? Porque ao seu tempo tem testemunho. Porque ao seu tempo, eu vou falar, no finalzinho eu vou falar. Pedirão o que quiserem, e será concedido. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você que chegou agora, pega do começo para você entender o que Deus está falando. Tá bom? Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? Esse é o nosso livro, você pode adquirir e ter o privilégio de participar aqui da nossa missão, prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Tá ouvindo? Deus abençoe Lilian. Wanda Matos, glória a Deus. Eu permaneço em Jesus ao longo do tempo e permaneço na palavra. Olha que coisa linda. Janice, glória a Deus. Denise, que haja a presença de Deus sempre em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, Deus é bom. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Glória a Deus. Eu concordo com a cura, com a libertação, com o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A salvação dos perdidos. Eu vou fazer aqui uma última oração para você que ficou até agora. Pai, nós oramos agora pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz na Palestina. Nós oramos agora pela paz mundial. Nós oramos e nós pedimos, nós clamamos que o Senhor estabeleça a sua paz sobre essa terra, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor libera agora o seu poder sobre as ruas desses países, dessas cidades, estabelecendo a sua paz. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Até o nosso próximo encontro. Até lá.